Eleições 2022, novos conteúdos, novas narrativas. Que eleitor surgiu das urnas em 2020? Módulo 2. Na conversa de hoje nós vamos discutir o impacto do fim das coligações proporcionais. Vale destacar que essa foi a primeira eleição que nós fizemos esse experimento. Quer dizer, a legislação nova impôs à eleição municipal de 2020 a impossibilidade de coligações entre partidos em eleições proporcionais. E é evidente que isso mudou um pouco a forma como o eleitor escolheu, a forma como os partidos se organizaram, e eu quero discutir um pouco o fim dessa regra, se mantida. Eu acho que será mantida, porque é muito difícil fazer uma mudança como essa, ainda mais diante de uma pandemia. Mas se mantida, quais os aspectos que foram confirmados em 2020 e que são tendências para 2022 e que implicam na construção das novas estratégias para 2022, certo? Então, quando a gente observa, tem um fato que é fundamental. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, em 2016 o Brasil registrou uma média de 14 partidos por município. Então, quando a gente compara 16 com 2020, eleição municipal com municipal, que ainda não dá para fazer a comparação de eleições gerais, né? Então, esses partidos estavam divididos em quase 5 chapas de candidatos por cidade, compostas em médias por 3 legendas cada. Então, quando a gente olha para 2016, a foto é essa, né? 14 partidos por cidade, mais partidos, portanto, divididos em 5 chapas de 3 legendas. Então, era um pouco mais ou menos essa a média. Em 2020, com a regra nova, tudo mudou, né? Não temos coligação. Se não tem coligação, diminuiu o número de partidos, né? Isso exigiu que as legendas, isso exigiu mais das legendas em termos nominais, no voto nominal, né? Por isso que olha esse número que é importante, o número de candidaturas, que em 2016 era de 463 mil, ela passou para 518 mil em 2020. Tendência número 1, evidentemente, quando a gente comparar os números de candidatos em 2022 com os de 2018, né, eu estou comparando municipal com municipal. Municipal com municipal, primeira tendência é aumento do número de candidato nominal. Segunda tendência, que será mantida. Em 2022, nós vamos ter números maiores do que 2018 de candidaturas nominais, ok? Vale frisar um outro ponto importante, que metade dos partidos por cidade, ou seja, nós tivemos chapas maior, com mais nominal e menos partido, né? Pra você ter uma ideia, eu trouxe um dado aqui para a gente poder avaliar como esse impacto mudou o conjunto de resultados da eleição. Ainda pequeno, é a primeira eleição, a longo prazo mudará muito. Eu acho que em 2022 nós vamos ter uma mudança ainda maior, é um processo mais lento, mas já verificamos uma mudança nesse processo. Entre 2004 e 2016, por exemplo, houve um aumento de partidos representados em cada Câmara Municipal, né? Então, nós tínhamos média de 5 partidos, de 5,3 para 6,7. Vou colocar aí quase de 5 para 7. Ou seja, nós tivemos um aumento do número de partidos nas câmaras municipais. Nós tínhamos uma média de 9,3 em 2004 de vereadores. E depois dessas mudanças, passamos a ter nós chegamos a 10,4 em 2016. Ou seja, quer dizer, houve uma mudança substancial ao longo desse tempo. A ampliação de partidos representados e a ampliação de tipos de vereadores representados. Quando a gente observa, em 2020, a nova regra começa a mudar, né? O número de 10,4 vereadores por cidade foi para 6... Ocorreu uma redução de 6,7 para 4,9 no total de partidos do parlamento local. Ou seja, nós, em 2020, já tivemos foi atingido um dos objetivos da lei que impede coligações proporcionais. O número de partidos representados nas câmaras diminuiu. Pouco, mas diminuiu. É uma diminuição que, quando a gente olha no campo histórico, ela é grande, né? O que isso significa? Significa que essa tendência, mantida a legislação de fim de coligações proporcionais, seguramente nós teremos uma redução
do número de partidos representados ou de parlamentares de partidos representados nas assembleias legislativas e nas câmaras federais, então, e na Câmara Federal. Então é importante entender que essa é outra tendência, é outra mudança que mantida, como é uma mudança que interessa aos partidos médios e grandes, ela deve permanecer, né? Não consigo imaginar que PMDB, PSD, PT, os grandes partidos que têm maioria no Parlamento Federal, vão mudar essa regra, porque essa regra favoreceu os grandes partidos. Eles aumentaram a sua representação em detrimento dos pequenos partidos, como mostra o número que eu acabei de mostrar. Então, imagine, nós tivemos uma queda superior a 1/4 na média, né? Mas, mesmo assim, partidos políticos, ainda nós tivemos uma diversidade de partidos políticos nas câmaras municipais. E o que vale uma outra discussão que vai caber para os prefeitos, mas que outros professores aqui vão discutir, é como isso vai mudar, que é um elemento importante, a discussão da governabilidade nos parlamentos municipais, ou seja, elas devem voltar a ficar um pouco mais concentradas, né? O aumento ou a queda no total de vereadores eleitos por partido não parece estar associado apenas à nova lei, mas ela também ela tem uma estratégia específica desses grupos ou de pontos conjunturais por cidade. Quer dizer, eu não estou aqui separando isso tudo, eu estou dizendo que diminuiu e etc. Estou diminuindo que boa parte dos partidos com pouca capilaridade conseguiram eleger vereadores, houve uma concentração um pouco maior, mas ela não é só pela nova lei, tem elementos conjunturais que depende das questões municipais, dos partidos escolhidos, etc. Todo mundo sabe que uma eleição municipal, mas quando a gente olha o conjunto dos municípios, o que nós percebemos é que, apesar de pequeno, houve já uma mudança substancial na queda e na capilaridade da representação dos partidos nos parlamentos municipais. Isso deve impactar um pouco a governabilidade, que deve ser um objeto de estudo desses próximos prefeitos, como isso vai dizer. O que eu quero apontar com essa tendência é que é um fim das alianças proporcionais nessa eleição de 2020 serviu como um ensaio para os partidos e para suas estratégias de 2022. Quer dizer, ela foi a primeira eleição que isso aconteceu. Então, quando a gente observa esse ensaio feito em 2020, os resultados que ele acarretaram e somado à ampliação da cláusula de desempenho, que amplia em 2022, todos os partidos, e você, candidato, você, profissional, vai ter que avaliar essa tendência, porque ela vai permear nas suas escolhas eleitorais, nas suas estratégias, nas estratégias dos partidos, na estratégia dos caminhos que você vai escolher, porque essa tendência que vai ser, o que eu quis dizer, nós temos em 2022 cláusula de desempenho. A eleição de 2020 já mostrou um pouco, já foi possível atingir um certo objetivo, a redução da pluralidade do pluripartidarismo no Brasil. E aí, esse aspecto, somado à cláusula de desempenho, quando a gente soma o fim da cláusula de desempenho e o fim das coligações proporcionais, nós devemos ter uma outra tendência expressa no parlamento brasileiro na eleição de 2022, né? De uma certa forma ou de outra, a maioria dos especialistas abordam que o fim das coligações proporcionais, ele corrige uma certa distorção do desejo do eleitor, que, lembre-se, quem não se lembra das eleições gerais, em que o Tiririca, os grandes puxadores de voto, né? Mas, ainda, a legislação ainda não causou um grande impacto, porque como a eleição era municipal, apesar da redução do número de partidos representados, apesar da pequena redução da diversidade partidária, ela ainda não demonstrou um grande impacto. Na nossa leitura, na nossa visão, esse impacto maior vai ser verificado em 2022, porque os partidos, a partir desta experiência, começaram a construir a sua consolidação de estratégia, e quando a gente soma isso com a cláusula de desempenho, a gente percebe que vai ser maior em 2022, quer dizer, alguns partidos já não atingiram a cláusula de desempenho em 2018 e perderam o funcionamento parlamentar, perderam tudo, praticamente você quase deixa de existir. Em 2022, o número de partidos que não alcançará será ainda maior, em função, em especial, do fim das coligações proporcionais. Então, se nós temos uma tendência que começou leve
né? Na eleição municipal, talvez o impacto esperado era maior, mas ela já proporcionou a redução do pluripartidarismo, ela já proporcionou uma nova configuração da construção da governabilidade local. Em 2022, quando a gente soma a manutenção da regra com a ampliação da cláusula de desempenho, nós vamos ver, provavelmente, um parlamento com menos partidos e menos diversidade no sentido da representação partidária, né? Esse era o objetivo principal da lei. Então, quero aqui, a discussão dessa questão era para que a gente pudesse observar alguns números que, na primeira eleição do Brasil, em que nós tivemos o fim das coligações proporcionais, as estratégias partidárias já se moveram a pensar como isso pode ser consolidado. Quando a gente olha para 2022, essas novas narrativas, essas novas estratégias, esses novos conteúdos forçarão candidatos e partidos a se adequar a um novo processo, que é o fim das coligações proporcionais com a soma da cláusula de desempenho. Isso tudo deve promover uma nova reorganização dos campos e das forças políticas do Congresso Nacional. Até a próxima.